Olá meninos e meninas que assistem ao meu canal, tudo bem? Bom gente, hoje eu tô aqui para iniciar mais um vídeo do quadro Fazendo Lettering Passo a Passo. E bom gente, hoje eu vim reproduzir, então na verdade um reproduzindo Lettering Passo a Passo. Eu vou reproduzir esse lettering que eu fiz algum tempo atrás aqui no canal e vocês gostaram bastante, então eu vou reproduzir ele. Bom, gente, eu vou explicar como que eu fiz esse lettering, da onde que eu busquei inspiração. Esse lettering aqui, gente, eu busquei inspiração no Instagram da Carol Stefanini. Porque assim, gente, na época eu não sabia muito bem como fazer lettering e eu lembro que eu fiz até um mais parecido com o dela, mas depois eu aprimorei pra esse aqui, então ficou um pouco mais diferente. Eu usei outras cores, não usei as mesmas cores que ela fez uma aquarela, então mudou bastante coisa aqui. E as decorações também, eu decorei do meu jeitinho. Mas enfim, né, gente, vou reproduzir ele pra vocês. Bom, a primeira coisa pra gente começar um lettering, a gente tem que montar a base na nossa folha. Então aqui eu tenho metade de uma folha, ó, aqui tenho metade de uma folha e aqui eu tenho metade de uma folha. Poderia fazer isso aqui numa folha grande? Poderia, mas como eu vou reproduzir, já vou estar olhando aqui pra me reproduzir, eu preferi fazer assim porque já fica mais fácil. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que primeiro saber onde que vai ficar cada palavra. Então assim, pensa aqui, eu tenho com seu talento você cria asas. Quais são as palavras que eu quero destacar? O seu talento ele vai ficar dentro de uma faixa, então querendo ou não ele vai ser destacado. Um banner, ou você chama como você preferir, uma faixa ou um banner. Eu chamo de faixa. O com eu destaco um pouco porque é o início da frase, né? Então não fica um negócio tão pequenininho no início da frase. Acho que não fica tão bonito, não fica tão homogêneo, né? E o você eu deixo um pouco menor, mas não deixo ele desaparecer aqui, porque isso é muito importante. Você não pode deixar uma palavra desaparecer, você pode deixar ela um pouco menor e as outras com mais ênfase, mas você tem que deixar ela aparente, porque assim, olha aqui, se eu bater o olho aqui, eu já vejo você, com o seu talento você criadas, então já vejo você aqui direto, eu não preciso ficar procurando você aqui. E tem muito lettering que acontece isso porque a gente não pensa pra fazer, a gente só mete a caneta aqui. O que a gente tem que fazer primeiramente? A gente tem que saber quanto que tem a nossa folha. Então a minha folha, ó, minha folha tem quase 15 centímetros. Deixa eu ver. R$14,85. Então, ó. Tem mais ou menos isso. Vai, vamos colocar aí. Então, vamos fazer assim. Vamos deixar 7 de um lado aqui. Eu vou deixar assim, 7 de um lado. Não tem 14 exato, né? Vai ficar um pouquinho mais pra cá. Mas aí, aliás, como eu vou tirar 1 centímetro daqui e 1 centímetro, né, gente? Daqui, ó. Aqui no 14. 1 centímetro daqui. Vai ficar com quanto? Vai ficar com... Não vai chegar até 13, né? Tirei 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui que seja um 7 mesmo, vai. Um meio assim, mais ou menos aqui, ó. Um tracinho antes do 7. Então, vamos aqui. Apagar, pronto. Aí, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa margem. Por que eu deixei 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá? Porque assim, pensa, se eu fizer tudo aberto aqui, eu sei que assim, ó, não vai ficar retinho aqui, mas tá vendo que tem um tanto aqui, ó, onde eu não escrevo, eu faço as decorações, obviamente, mas tá vendo que não tem palavra aqui, ó, eu sempre deixo um espaço aqui, sem a palavra, tá vendo? Então, a palavra não chega a encostar aqui, ela permanece aqui, centralizada no meio, todas as palavras. Então, o que a gente tem que fazer? Marcar quanto que você vai querer deixar de espaço. Ah, eu quero deixar 1 centímetro. Ah, eu quero deixar 3 centímetros. Ah, não quero deixar nem 1 centímetro, nem 3, quero deixar 2. Enfim, você demarca conforme a sua necessidade. Como essa frase tem banner, tem adornos, contornos bem grandes, digamos assim,
Por exemplo, essas asas aqui são contornos grandes, então elas ocupam bastante espaço. Eu não deixo muita margem, tá, gente? Mas isso aí vai de você mesmo. Bom, ó, então a gente vai pegar aqui 1 centímetro. Aqui, ó, 1 centímetro. Pronto, vamos... Eita, ficou torto aqui, né, gente? Ué. Pronto, acho que acertou, né? Ou não? Então assim, né, gente? Eu sempre deixo retinha a linha aqui do lado, porque a nossa linha de base. Eu tenho que escrever as palavras aqui, entre essas linhas aqui, de margem. Então, por exemplo, eu não posso ultrapassar dela aqui. Por exemplo, agindo com o C tá aqui, aí a faixa vem pra cá, aí o cria vem pra cá de novo e o asas vem pra lá, porque vai ficar tudo bagunçado e não vai dar aquela imagem visual assim, sabe, tão bonitinha que a gente gosta. Ó, deixa eu fazer aqui mais retinha. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Ó, e eu deixo 1 centímetro mesmo pra cada lado, né? Ó, 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo e 1 centímetro da esquerda e da direita. Então, eu faço um pontinho aqui, uma retinha, e venho seguindo essa retinha, mas eu sempre olho se tá bem certo. Ó, tá vendo? Ficou torto aqui, né? Então, a gente tem que fazer essas linhas bem certinhas. Bom, gente, eu já fiz aqui em cima e aqui do lado, mostrei pra vocês, né, como a gente faz. E daqui a pouco eu volto com vocês com todos os lados prontos, tá ok? Pronto, gente, voltei com todas as margens prontas aqui, né? E enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o tanto de palavras que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Eu não aconselho você pegar, principalmente se você é iniciante, e fazer um lettering com 10, 11 palavras, porque é muito difícil, uma composição com um lettering muito grande, fica muito difícil. Então, frases menorzinhas assim, pra quem tá iniciando, é bom, porque você consegue colocar alguns elementos legais e não ficar tanta informação, não ficar tão poluído o desenho, tá? Então, sempre tem que pensar nisso, não vou colocar tantos elementos. Ó, aqui eu usei quantos tipos de letras? Usei esse com serifa. Quem não sabe serifa, gente, é a letra que termina com esse tracinho aqui na ponta, tá vendo? Isso é uma serifa. Fiz aqui a letra cursiva, né? Sob fino, desce grosso. Aqui usei uma letra diferente, não blocada, né, gente? Não é uma letra bem blocada, mas é uma letra mais grossinha. Aqui eu usei uma com serifa e o resto foi tudo cursiva. Então, só usei 3 tipos: cursiva, uma com serifa e uma meio que blocada, né? Então, assim, gente, eu aconselho você não usar muito tipo de letra, porque senão o desenho fica muito poluído, fica muito cheio de coisa, muito cheio de adorno, e aí a pessoa não consegue visualizar muito bem, fica pesado pra ver, porque tem muita coisa. Então, assim, é um elemento legal, porque você olha, é bonito, é uma composição legal, tá? Então, sempre leva essa dica. Não vou colocar muita coisa no meu lettering, porque senão vai ficar poluído. Bom, gente, agora a gente tem que achar o meio. Vou fazer aqui, ó, porque propositalmente eu já tinha achado o meio, né? Bom, aí, ó. Achei que tá bom. Não precisa também ser o meio certinho, só preencher uma base da onde a gente vai fazer as palavras. E eu vou colocar aqui embaixo pra me ver o ângulo que eu usei pra cada palavra. Deixa eu ver, ó. Tá vendo que eu não fiz elas retinhas, tá vendo embaixo do papel, dá pra ver, ó. Então, só o com aqui que eu vou
fazer uma linha pra me ter a noção de onde eu fiz. Eu não sigo muito a linha, sabe, gente? Eu faço o lettering mais flutuando. Eu faço uma linha só pra ter base, tá? Só pra ter muita base do que eu tô fazendo. Então, ó. Aqui, pronto, tiramos. E eu já tenho o ângulo aqui da onde eu vou fazer. O que eu tenho que fazer aqui? O C eu dei mais ênfase, porque a gente tá começando a frase, letra maiúscula eu coloquei. Então, beleza. O O tá um pouco menor e o M não tá muito diferente do O, tá vendo? Então, você também não pode fazer um O pequenininho, um M gigante e pronto. Tem que fazer uma coisa uniforme. Então, tem que ficar... Ó, aqui tem algumas variações de tamanho no M. Tem, porque é uma letra diferente, né? Aqui eu fiz um puxado aqui, eu puxei, né, pra fazer, eu esqueci o nome, gente, agora, mas enfim, no M é pra dar aquela decorada, mas você também não pode fazer isso no cria, no asas, porque se você fizer em todas as palavras, vai ficar meio poluído, como eu falei, você não pode colocar tantos elementos numa coisa só. Bom, então vamos começar aqui com o com, ó. O C, eu não fiz ele tão encurvado, né, não. Ó, o O. E, gente, assim fazendo novamente, né, eu posso aprimorar o desenho, se eu quiser. Ah, eu tô achando que né, posso aprimorar alguma coisa. Você pode fazer o seu desenho outra vez, né, e aprimorar como você achar melhor. Então, aqui eu tô fazendo outro desenho da mesma frase, eu posso aprimorar alguma coisa que eu achei que poderia ter ficado melhor, né? Ó, o M aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu fiz menor, aqui eu subi, aqui eu subi. Aqui não, aqui eu vou fazer menor, aqui eu vou fazer na altura do O, né? Porque tá subindo aqui. E aqui eu vou subir, maior, e aqui eu vou descer de novo, pra ficar uma coisa uniforme mesmo, pra voltar no ângulo que tava. Porque tava mais baixo. Aí eu subi aqui pra dar uma enfeitada, digamos assim, né? E aí, eu vou descer de novo aqui, ó. Ó. Nossa, ficou perfeitinho. Ó. Gente, isso aqui é prática, tá? Depois de um tempo, eu não sabia fazer isso aqui. Por isso que eu pegava muita inspiração. O ideal é que você faça o quê? Faz um igual a pessoa. Caso você poste, gente, marca a pessoa, fala, olha, eu peguei esse lettering da pessoa tal, eu não criei, enfim, igual eu falei aqui pra vocês, gente, peguei a inspiração aqui da Carol Stefanini, porque na época eu não sabia basicamente nada e eu aprendi muita coisa com ela a fazer, então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Porque a pessoa tem aquele trabalho pra fazer e você não dá os devidos créditos, aí é ruim, né? Bom, vou colocar aqui embaixo pra me ver. Caso você não tenha, né, acho que ninguém vai ter, uma folha assim, que você já tem o desenho pronto, você só vai medindo onde que você vai colocar cada palavra. Eu só tô fazendo assim pra ficar um pouco mais rápido, mas eu também tô fazendo as linhas, né? Ó, tá vendo aqui que vocês podem perceber que a faixa sai um pouquinho do meu ângulo, então não vou copiar ela. Eu vou fazer ela ficar centralizada, então ela tem que ficar aqui nessa reta, ó. Nessa reta aqui. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos lá, ó. A faixa, gente, é uma coisa bem complicada de se fazer, eu confesso. Eu tenho bastante dificuldade, porque é uma coisa que tem que ter calma, cautela, paciência. Ó, tá vendo que aqui ficou mais reto, que eu abaixei mais. Isso, gente, tudo... A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz assim e depois a palavra que a gente vai colocar na faixa não cabe e a gente não sabe por quê. Mas é por causa desses elementos, tá vendo? Ó, você não pode fazer também muito, descendo muito, curvando muito, né? Caso você não vai escrever, igual aqui, eu fiz só um coração. Mas tem que ficar proporcional com essa parte aqui da faixa. Eu não posso fazer aqui minúsculo, aqui gigante, porque senão não vai ficar uma coisa bonita, tá vendo? Aqui eu subi, ó, e ficou legal, né? Ficou uma coisa joia. Então, a gente tem que fazer um tamanho proporcional. Tudo isso, se vocês quiserem, eu posso trazer algumas ideias de faixa, de banners, né? Como vocês preferirem chamar, pra mostrar pra vocês algumas variedades. Mas aí fica a critério de vocês, né? Bom, ó, então eu vou fazer aqui. Ó.
Aí, ó, a gente vai fazer aqui, ó, gente. Tá vendo que eu fiz essa parte, né? Aqui, pra dar um efeito que ela tá dobrando, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Vou descer, vou subir, ó. Tá vendo? E, aliás, gente, eu vou deixar passar um pouquinho, ó, dessa parte aqui, dessa linha onde eu fiz, porque essa parte tem que ficar um pouco maior, que eu vou escrever, mas não tem problema. Ó. Tomar muito cuidado com a curva da nossa faixa. Tá vendo? E, gente, isso aqui é só um rascunho de primeira, tá? Eu peguei aqui os materiais que eu vou usar porque eu vou reproduzir, então eu já sei. Mas se você estiver fazendo o seu lettering, você não vai usar as mesmas cores que eu, o que acontece? Você não tem que fazer, como se fala, você já tem que pensar na cor, tá, gente? Primeiro você tem que pensar no rascunho, no desenho, na frase que você vai fazer, não diretamente na cor, que, gente... A cor é uma coisa que você decide depois, quando o desenho já estiver pronto pra passar a caneta. Esse aqui, ó, tá num rascunho, né? Aqui bem brusco ainda, bem grosseiro, um rascunho bem... que a gente ainda tá montando tudo. Apesar de eu já ter ele montado, mas mesmo assim, ele ainda tá num rascunho aqui bem enxoxo, né? Não é um rascunho rico, que a gente já pode pegar a caneta e passar. Não, senão não vai ficar tão legal. A gente tem que pensar na composição, nos elementos que a gente vai colocar, ó. Tá vendo, ó? Pronto, coloquei. Aqui ficou mais perto, ó. Tá vendo? Isso é um problema. Isso é um problema porque tem que ficar centralizado. Ó. Vou fazer aqui a pontinha, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho. Vou trazer isso aqui mais pra cá, ó. Ficar bem rente aqui a nossa coluna, a nossa parede do lettering, né? Eu chamo assim, né, gente? Parede do lettering, porque é uma paredezinha que a gente tem que seguir. Ó, então eu vou fazer aqui, ó. Vou diminuir, ó, o tamanho aqui. Aliás, vou aumentar o tamanho lá, né? Bom, ó. Vamos fazer aqui, daqui a pouco eu volto com ela pronta pra vocês. Ó, bom, gente, já fiz a faixa aqui. Como eu disse, ainda tá bem robusto, a gente vai aprimorar isso aqui, né, gente? Mas enfim, né? Por enquanto vai ficar por isso mesmo, porque senão, né, a gente vai dar muito trabalho. E esse vídeo vai ficar muito extenso. Então a gente tem que ir fazendo aqui como dá. E também são por etapas, né? Não é direto assim, tem etapas e etapas, tá? Então não faça direto, como se você já fosse passar caneta. Ou você, gente, eu fiz um você bem simples, ó. Aqui, eu vou fazer até aqui pequenininho já, que eu já sei mesmo como. E a gente, ó, quando a gente faz uma palavra embaixo da faixa, a gente tem que seguir a faixa. Tá vendo que a faixa tá subindo e o meu você tá subindo, porque a gente tem que seguir a faixa. A gente não pode deixar ali a faixa fazer um negócio reto se a faixa tá subindo, né? Vai ficar estranho. Se eu fizesse aqui, ó, você aqui, né, eu podia fazer ele reto, porque eu tô deixando ele embaixo da faixa, mas eu tô dando um espaço da faixa, não tô deixando ele diretamente embaixo. Aqui, como eu tô deixando ele diretamente embaixo, eu tenho que ter um tamanho correto, tamanho certinho. Então, aqui o você, ó, a gente vai fazendo aqui, mesmo que aqui você for usar brush, né, que você já tem o movimento, não precisa fazer isso aqui. O que acontece? Você faz isso aqui só pra você ter uma noção antes, né, de como você vai fazer. Aí, gente, eu criei aqui, vamos ver como é que o ângulo que eu coloquei aqui. Ó.
Vamos ver, ó, tá vendo que aqui o você, nesse você aqui, o cria, ó, mas percebe-se que o asas, se a gente deixar nesse mesmo ângulo aqui vai sobrar muito espaço, lá no cômodo não sobrou tanto espaço. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que ser proporcional, tem que ter mais ou menos o mesmo tanto de espaço aqui e mais ou menos o mesmo tanto de espaço aqui. Não pode ter muito pouco aqui, muito pouco aqui e muito ali. Então, a gente tem que ter uma proporção, igual aqui também. A gente vai fazendo aqui de acordo com a margem, aqui também tem que ser de acordo com a margem. Então, gente, o cria aqui, ó, a gente vai descer um pouquinho, ó, esse cria, ó. Ó, a gente vai descer um pouquinho esse cria e a gente vai fazer assim, ó, por exemplo. Vamos fazer aqui o C, ó. O C, cria. Ó. Não encostei no você, tá vendo? Mas isso aqui, gente, por exemplo, ó, aliás, ó, aqui o cria ficou muito pra cá, então eu tenho que fazer o quê, ó? Vou ver aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos fazer assim, mas eu vou fazer mais a mão livre mesmo. Eu vou descer um pouquinho, aliás, deixa eu fazer mais pra cá, ó. Gente, essa é a primeira etapa, tá, do lettering. Então, essa etapa é um pouquinho mais complicada, porque você tá montando tudo. Aqui eu ainda tenho uma base, então fica bem mais simples de fazer. Mas, quando não se tem uma base, gente, é bem difícil, porque você tá ali perdidinho, não sabe o que fazer ainda. Então, você tem que pensar em todo um elemento. Se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a criar um lettering do 000 mesmo, gente. Sem nenhuma base. Igual esse aqui, eu tô tendo uma base, né? Aqui eu tô colocando embaixo pra me ver o ângulo, as coisas onde eu fiz certinho, a faixa, como eu fiz. Gente, se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a fazerem sem base, do zero. Do zero mesmo, tá? Então, aqui, ó. E a gente vem engrossando aqui, porque eu usei letra cursiva, então aonde sobe a gente deixa fino, aonde desce a gente engrossa, ó, faz um tracinho pra engrossar. Aqui a gente, onde sobe, deixa fino, aqui a gente desce pra engrossar, aqui a gente desce pra engrossar, ó. E assim sucessivamente em todas as letras, tá vendo? E o asas aqui tem que ser proporcional. Olha aqui, gente, o asas aqui, ó. Meu Deus, pera. O asas aqui, ó. Esse asas aqui, ó, tá vendo que o S ele se encontra com I? Isso aqui foi proposital, tá, gente? Isso aqui não foi, ai, porque não coube, não, gente. Isso foi proposital. Então, essas coisas são legais de fazer, tá vendo? Encaixar uma palavra na outra, tá vendo? Pra parecer que as palavras estão mais juntinhas, só que, na verdade, não foi, tipo, ali que saiu. Você já tinha pensado nisso, em fazer isso. Então, isso é uma coisa bem legal de fazer. Ó, aqui eu não vou colocar no I, eu vou colocar no S, no R, ó, que era a minha principal ideia. Então, eu vou começar o asas aqui, o A aqui, ó. Como, aliás, né, gente, não muito baixo aqui, porque ele tem que ficar proporcional, ó. Logo que, por exemplo, assim, né, gente, aqui, essa asa, ela pode passar aqui um pouco da margem, até porque é um desenho, né, então não tem tanta importância, assim. É mais um adorno que a gente coloca, né, ó. Bom, aqui eu vou fazer um S um pouquinho diferente. Ó, tá vendo? Aqui ficou mais ou menos o mesmo tanto de espaço, apesar, né, achei que ficou um pouco menos de espaço, mas a gente vai fazer a faixa, a asa também, então acho que ficou bom. Vou engrossar aqui também, né, porque a gente tá fazendo uma letra cursiva, e a letra cursiva sempre é assim, né, ó. Aqui, tá vendo? E pronto, tá aí numa composição legal, eu gostei. Acho que ficou bom, a princípio, né, gente? Se eu for mudar alguma coisa, né? Enfim, vou desenhar a asa aqui só pra mim ter uma noção de espaço, mas você não precisa fazer isso agora. Caso você estiver fazendo esse lettering aqui, não precisa fazer isso agora, né? Ó.
tá vendo? Então aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu até fazer mais aqui, ó. Tá vendo? E assim, né, gente? Eu não fiz as duas iguais, eu quis variar um pouquinho. Mas enfim, aí, ó, a gente fez o coraçãozinho aqui, só pra ter uma noção de base mesmo. Agora a gente não vai se preocupar com esses elementos, a gente tem que se preocupar com o nosso lettering, as nossas letrinhas. E aqui, ó, gente, como eu falei, a letra com serif é quando você faz o tracinho no fim da letra. Então, ó, gente, aqui eu tô fazendo uma letra assim, né, ó. Uma maior, uma menor, uma maior, tá vendo? Esse U não ficou tão grande, mas a intenção era que ele ficasse maior que o E. Acho que consegui. Ó, tá vendo que o seu aqui sobrou muito pouco espaço pro talento. E olha aqui, ficou bem apertadinho aqui. E aqui sobrou muito espaço. Igual ficaria aqui no caso. Aqui eu acho que nem caberia o talento. Então a gente tem que sempre pensar muito bem nesses elementos. Porque isso aqui, tipo assim, né, gente? É uma coisa assim, que pode parecer besta, mas depois faz diferença no lettering. Dá pra perceber que não foi tão bem elaborado. Como eu falei, quando eu fiz esse, eu não tinha tanta prática ainda de fazer esse tipo de lettering, assim. Eu já sabia como fazer como manusear a brush pen, mas eu não sabia como fazer essa composição de lettering, né? Eu ainda tava aprendendo. E eu não sabia mais ou menos assim, né, como fazer, apesar, gente, que no vídeo, né, nossa, faz pouco tempo o vídeo, realmente faz pouco tempo. Só que no vídeo, gente, eu já tinha feito esse lettering antes, eu só fiz ele em outro papel no vídeo, entendeu? Então esse lettering não é de agora, é bem antigo já. Acho que é lá de março, por aí. Então, né, ó, o talento aqui, eu vou usar o mesmo esqueminha, o T maior, o A menor, o L maior, o E menor, o N maior. Aí o T aqui eu fiz um pouco maior também. E o O. Então, ó, aqui a gente tem que organizar, gente, esse seu, porque tá que tá, hein? Ó, feito. Vamos aqui de novo. O seu, aqui, né, o tracinho pra separar seu talento aí, ó. Acho que aqui agora dá. Igual isso aqui, gente, foi uma coisa proposital mesmo, eu já queria fazer assim, né? Então, ó, talento. Pode ficar mais próximo do L, né? Vamos fazer aqui um pouquinho mais próximo só. Ó. Gente, ai meu Deus, eu odeio quando isso acontece, não cabe a frase na faixa. Pra mim isso é um desastre da humanidade. Bom, ó. Bom, gente, na verdade a gente já saiu da primeira etapa, porque a primeira etapa a gente não faz nada dentro da faixa. Pelo menos eu não faço na primeira etapa. Preocupo com isso depois, porque dá bastante trabalho. Bom, gente, eu vou fazer aqui, ó. Quando eu terminar eu volto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Bom, gente, voltei, já terminei aqui, ó. Tá vendo? Ficou até bem bonitinho, eu achei, pelo menos. E, bom, gente, eu acho que tá bom, né? Eu acho que não precisa fazer mais nada. Agora a gente já pode pensar aqui nas canetas, o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, né? Eu vou dar uma apagadinha aqui, por exemplo, nesse com. Só uma apagadinha bem de leve. Tá, gente? Hoje eu tô usando alguns materiais mais simples, mas você pode usar o material que você tem na sua casa também. Varia aí. Enfim, vamos aqui. Só uma apagadinha mesmo. Como eu vou usar preto, depois vai cobrir, então não tem tanto problema. Bom, vou pegar uma canetinha aqui mesmo. Não vou usar brush pen, eu acho.
E eu vou fazer, ó. A gente também tem que tomar cuidado com o traço grosso e o traço fino, porque assim, não pode ficar muita diferença, ó. Aqui nesse seu, não pode ficar tanta diferença do traço grosso e do traço fino, tá vendo? Dá pra perceber que esse aqui é mais grosso, então tá ótimo. Se dá pra perceber que um traço é maior do que o outro, já tá ótimo, não precisa engrossar mais, não. Aqui, tá vendo? E tentar deixar mais ou menos da mesma espessura cada traço grosso, tá vendo? Então, cada traço grosso eu tento deixar da mesma espessura que o outro, ó. Aqui no M, essa parte aqui ficou mais fina, mas é porque ela é menorzinha mesmo. Então, ó. Vamos aqui. Pintar. Bom, agora a gente vem apagando tudo isso aqui. E bom, acompanhe aí eu pintando. Bom, ó. Aqui já seria o seu talento. Eu ia fazer com esse rosa aqui, mas eu peguei um rosa diferente, mas meio que pro lado magenta. Aquele ali também é meio magenta, mas esse aqui eu acho que é mais... Deixa eu passar uma outra camada, ó. Que esse lápis aqui, gente, eu aconselho vocês fazerem com um lápis que tenha a ponta mais grossa ou com uma lapiseira que tenha a ponta mais fina. Não pode ser nem muito grosso, nem muito fino. Tem que ser, aliás, tem que ser ou fino ou grosso. Porque assim, né, gente? O traço fininho geralmente é mais claro, então é mais fácil para apagar. E o traço grosso também é mais claro, então é mais fácil para apagar. Bom, gente, eu tô quase aqui acabando, né? Acabando assim, né, gente? Entre aspas, né? Porque vocês viram que, olha aquele lettering ali, que já tá pronto. Tá bem mais elaborado, né? Mas isso aqui a gente vai adquirindo com o tempo, que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, a gente começa assim, no final ele vai estar assim. Vocês já vão ver. Por quê? Porque a gente vai colocando os adornos, os detalhes e os enfeites, e vai ficando assim. Então é bem importante colocar, porque senão acho que o lettering fica mais vago, sabe? Parece que não tem tantos elementos, mas também é importante não colocar demais pra não ficar exagerado e ficar tão poluído, entendeu? Porque às vezes a gente coloca muito e não passa a mensagem que a gente queria passar do lettering. Às vezes acaba passando uma coisa totalmente diferente, só por causa que a gente colocou muito contorno,
muito detalhe e muita coisa, tá, gente? Então é bem importante lembrar disso. Bom, gente, o resultado final foi esse, ó. Ficou um pouco diferente esse aqui, mas acho que foi proposital, mudei algumas coisas, ó. Vocês podem ver, mas eu gostei também desse aqui, achei que ficou bem legal. E enfim, né, gente? É isso. Até o próximo vídeo desse quadro do canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e já deixa seu like. Beijos e até o próximo vídeo.